Estamos de volta com o nosso programa Momento Saudável. Bom, eu quero lembrar a todos vocês que estão nos assistindo, quiser acompanhar as nossas reprises, os nossos programas, vai lá na grade horária, vê os horários que está passando na nossa reprise. Também lá em programas, todos os nossos programas estão postados, tá bom? E você vai poder acompanhar, depois assistir, querer tirar as dúvidas. Muito legal. Ontem eu fiquei a noite toda assistindo os programas. Tem muita coisa legal, muita coisa, né, assim, muitos entrevistados interessantes. Tá muito legal, né, gente? Isso aí. E lembrando, quiser tirar suas dúvidas, é só mandar seu e-mail para programa.momentosaudável@sv.com.br. Bom, doutor Davi, então, no bloco passado a gente estava falando sobre o laser, né, questão de pelos, questão de varizes. Eu queria que o senhor desse uma continuidade nisso aí, das varizes. Porque o senhor falou que existem aparelhos que a pessoa faz e fala, não funcionou. Talvez ou aquele aparelho não é bom, né? Não é que ele não seja bom, ele não é ideal para aquilo que está sendo feito, né? Que isso que acaba acontecendo com a maioria das pessoas que tem um ou dois aparelhos, acaba utilizando aquelas técnicas para tudo quanto é coisa, e na verdade não é isso. Né? E também, assim, existem varizes, calibres também de vasinhos, né, gente, que tem que ser um determinado tipo de laser, né, e outros que já, né, não tem isso também. Se a gente for trabalhar com laser todos, os mais pequenininhos, dá pra gente fazer assim externamente. E se for um pouco mais grosso, você tem que fazer o laser dentro do vaso, certo? Mas já é uma coisa mais invasiva, né? Isso não é o nosso objetivo. E assim, só uma sessão de laser para varizes equivale a quantas sessões, assim, daquele método tradicional, aquele que dói, que fica roxo, que dá edema? Dá para fazer essa comparação, doutor Aldo, ou não? Olha, não dá. Não dá, né? Não. Porque, veja só, numa sessão de laser, você vai atingir o maior número possível da área que está lesada na paciente, ou seja, da varize, né? E a comparação é muito grosseira, eu acho, porque quando você vai fazer com o método tradicional, que é aplicando a glicose na veia e tal, eu acho que ela é muito mais trabalhosa, muito mais dolorosa. E causa mais, e fica roxo. A irritação é maior, né? O tempo de absorção é maior, porque quando você faz com laser, você cauteriza o vaso, ele vai por si só, né, o organismo trata de eliminar aquele vaso. Né? E numa sessão, dá para você fazer uma sessão de 20 minutos com laser, dá para você fazer 2 pernas. E na hora já vê o resultado? Na hora você vê o resultado. Já sai lá na hora o vasinho? Praticamente ele some. Olha que legal. Mas ele continua lá e o organismo é que vai absorver. Entendi. Né? Leva mais ou menos um mês para absorver. É uma coisa natural o processo. E ele, como se ele queima, ele fica queimadinho lá embaixo e o organismo absorve e ele desaparece. Bom, Ana, desculpa, doutor, para falar para os nossos internautas entenderem um pouquinho mais, a nossa produção vai passar um vídeo agora, né, para a gente poder, para o Davi explicar um pouquinho para a gente como funciona esse aparelho, né, até falar um pouquinho mais do aparelho para a gente poder entender. Pode ir avançando. Produção? Pode ficar nesse aí. Esse aí é o aparelho DOT 1540, certo? Que é o primeiro aparelho da América Latina. Eu acho que é da América, inclusive da América do Norte, tá? Não tem nenhum aparelho desse aí. Essa ponteira do meio que vocês estão vendo é o ND-IAP, que é o único laser no mundo inteiro que tem esse laser, que aí já seria o 1340, tá? Pode avançar. Mais uma. Aí são os quatro tipos. Esse aparelho tem 4 lasers, né? Ou 4 ondas, vamos dizer assim. O primeiro é o DOT 1540, que vocês chamam de Fraxel. O 1340, que é o ND-IAP, que é o único laser que tem ele. Aí lá embaixo nós temos uma luz pulsada muito potente e o infravermelho, certo? Que mais conhecido aí como Titan ou Titan, que tem na internet. Pode ir passando. Que é específico para colágeno, né, doutor? Exato. Mais um. Pode ir passando. Olha esse aí mesmo, tá? Esse aí é uma demonstração muito interessante. Vamos pegar o primeiro ali. Você tem o Fraxel,
certo? Depois você tem o ND-IAP, que é o 1340, e o infravermelho como terceira opção. Se vocês notarem, o primeiro ele vai chegar numa determinada profundidade, o segundo numa profundidade maior e o terceiro muito mais profundo ainda. Se você imaginar em termos de pele, vamos imaginar que o primeiro pegasse um colágeno superficial, o segundo colágeno médio e o terceiro um colágeno mais profundo. E isso faz com que você tenha um resultado de rejuvenescimento muito maior, porque você acaba pegando todas as camadas de colágeno e você otimiza muito o resultado. Mas você pode fazer isso numa única sessão? Numa única sessão você passa os 3. Você faz os 3 lasers e a pele fica tranquila. Incrível, incrível. Se você faz esses três aparelhos, esses 3 lasers, numa face só da pele, na M-face, a pessoa olha no espelho, já há uma diferença. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Naquele último, no terceiro, ele já pega uma camada maior, ele já é mais amplo. Ele pega mais profundo, mas ele não pega superficial. A gente tem ele não vai pegando tudo. Entendi. Entendeu? Essa aqui é a diferença. Porque o laser, ele tem um comprimento fixo, ele vai bater numa determinada profundidade. Não quer dizer que aonde ele percorreu vai ser atingido. Entendi. Entendeu? Passa mais dois desse aí. E também eles têm... a luz... Mais um. Próximo, é o próximo. Aí, eu não tenho ideia como está na tela, mas vamos imaginar, olha só, comparando esses 4, a gente poderia pôr mais um quinto, que seria o laser de CO2, mais o sexto, o IAG, mais o sétimo, o diodo. Mas eu vou comparar esses 4 só para vocês terem ideia. No primeiro item ali é rejuvenescimento facial superficial. A luz pulsada tem 2 cruzes, a gente pode dizer que ela tem um efeito moderado. O DOT 1540 tem um efeito já muito bom, 3 cruzes. O IAP 2 cruzes e o infravermelho quase não tem resultado, está lá uma cruz lá. No segundo item, isso aí é rugas profundas. A luz pulsada já não tem quase efeito, mas o 1540 e o 1340 já tem um excelente efeito. Tem 3 cruzinhas. Tem 3 cruzes. E o infravermelho, 2 cruzes. Agora, o mais interessante é o terceiro, que são manchas. Aí você vê que a luz pulsada são 3 cruzes. Olha só. O 1540 tem uma cruz, ele tem um efeito de manchas e os outros nenhum efeito para mancha. Davi, como é que é esse negócio de mancha? Porque a gente sabe que tem as manchas epiteliais e as manchas dérmicas, né? As manchas epidérmicas que são tranquilas, mas e o melasma? Como é que é isso? Não, tem o melasma dérmico e o epidérmico, né? isso. Na verdade, tratar mancha, você não está tratando uma coisa que é parada e o laser, você trata porque a mancha é uma coisa complexa. E você está tratando uma pessoa que interage com o mundo, que interage com a genética dela. O fato de você usar o laser e aquela mancha ser destruída não significa que aquela pessoa não tenha uma produção interna de mancha diariamente. Que isso é de acordo com a quantidade de sol que ela tomou, com a genética dela, com os cuidados que ela tem na pele, enfim. Isso é um trabalho muito longo, é muito mais difícil você trabalhar mancha em termos de laser do que qualquer outro tipo de tratamento. Tá? Tem que ter um acompanhamento muito grande, utilizar esses 2 tipos de laser, cremes, enfim. Várias coisas para poder ter um resultado. A paciente tem que saber que a mancha, como eu falo para ela, é dela. A gente vai tentar atenuar aquela mancha. Então ela nunca mais vai poder tomar sol. Tomou sol é uma chave para fabricar mais melanina, para atingir aquele local ali. Entendi. Né? É dependente da genética dela isso. Mas e aquela questão então das manchas na gravidez? Porque aí não tem essa diferença da mancha pelo fato de fatores hormonais, pelo fato do sol? Tem. Na gravidez, o metabolismo da mulher muda todo, né? Então, tem uma exacerbação de hormônios. Daí, o estímulo é maior porque responde mais aos hormônios naquela fase. O sol e o hormônio faz mancha. E daí ela vai ter um melasma, como chama o melasma gravídico. Para você tratar, se trata como um melasma normal. Só que aí, a partir daí, ela vai ter aquela mancha induzida pelos hormônios depois daquela primeira gravidez ou segunda. Isso depende da genética dela. Agora, a ação do laser na mancha, ele faz o quê? Ele destrói aquela... Como é que ele faz? Ele vai lá, a luz pulsada que vocês usam mais para mancha, é isso?
ele destrói o pigmento. Ele destrói o pigmento. Depois o organismo ele vai absorver. Absorve. Aí o organismo faz mais